Saudações, pessoal. Vamos seguir nossa história aqui, então. Basicamente, como eu tinha conversado no final do outro vídeo, né? Eu acabei acrescentando aqui um novo personagem. Fiz a fichinha ali para fazer o teste com quatro personagens jogadores. Só para explicar brevemente, né? Como que eu fiz. Basicamente usando o mesmo modelo das outras ocasiões, né? Determinando aqui na tabela um kit ou classe, né? A personalidade para ter um fator assim de interpretação que a gente vai tentando ajustar, o verbo, o substantivo e a oposição para ter essa base. Então, de maneira geral, o que aconteceu? O kit explorador, basicamente, então, um personagem um pouquinho mais combativo, como eu pensei, já que é alguém que vive em ambiente inóspito e perigoso, então que justifica ter algum foco maior em combate, justamente porque o resto do grupo tem um personagem mais focado em atletismo e outro mais focado no social, e justamente o personagem combativo ele tem essa restrição do código de honra, né? Então ele acabava não sendo tão combativo assim. A questão do verbo abduzir do substantivo conflito e da oposição não se aproxime. O que eu pensei utilizando essa história aqui no caso? Basicamente a minha ideia foi de uma personagem então que basicamente teve algum familiar que foi abduzido de um conflito, né? Teve essa abdução no caso, foi sequestrado e agora está no paradeiro desconhecido, decorrente de um conflito em que a família dela se envolvia com essa outra força no caso, né? E a oposição não se aproxime, eu pensei em algo do tipo, talvez uma entidade, uma força muito mais poderosa do que o grupo estaria combatendo, né? Então, nesse contexto ali, no caso, eu pensei, tipo, o que aconteceu com esse familiar associado. Então eu fiz uma rolagem extra para ver a consequência, o que houve com o familiar. E obtive o resultado aqui de corrompido. Então eu pensei o quê? Não apenas o personagem está indo atrás desse familiar que foi abduzido, no caso, que foi sequestrado, mas agora não é só questão do resgate, mas de alguma maneira esse personagem está diferente, mudou de lado e está justamente ou sendo controlado, ou foi convencido, ou está sendo enganado apenas. Então a gente tem esse conflito ali para determinar o que aconteceu com esse familiar desaparecido que estava com esse descritor. Então eu fiz praticamente para pegar um pouco da questão mais ali de criaturas diferentes, de raças, outra coisa do tipo, eu tentei fugir dessa questão de fazer um personagem humano. Então eu acabei optando por fazer uma meio-elfa, no caso, que tem uma irmã que desapareceu. Então, justamente por ela ser uma exploradora, né, eu pensei em alguém que já está acostumado à convivência em floresta, então focado com espadas e arcos, né, que é típico já condizente da raça, e que está atrás dessa entidade poderosa para recuperar o familiar, no caso. Que no primeiro momento eu pensei em alguma irmã, por exemplo. E a questão do não se aproxime, isso vai me dar a oportunidade de fazer justamente um personagem carta selvagem também, mas mais poderoso no caso, né? Justamente por ter essa questão de se manter afastado. Num primeiro momento, minha ideia foi como se fosse já que eu quero acrescentar os desmortos também, né? Os personagens que acabam voltando em uma forma de morto-vivo mais poderoso, ou alguém que já veio de outro plano, por exemplo, eu pensei em algum vampiro, algum tipo mais nessa linha também, até para manter aquele tema do vilão morto-vivo, poderoso, inteligente, coisa nesse sentido. Então esse vai ser a historinha do nosso personagem novo que a gente vai desenvolvendo no decorrer da história daí também. Então, outro detalhezinho que eu andei pensando, ainda na questão da parte de regra, foi que eu andei fazendo alguns testes mais ali na parte de combate, porque eu estava percebendo que praticamente a minha ideia inicial era quando a gente tem algum descritor da parte de adversários, né, de habitante de sala, eu estava usando o de 3 para ver quando ele tem uma classe definida com algum papel mais específico, tipo de tanque ou de atacante, por exemplo, e o de 4 para usar quando era algum personagem já com papel de minion, né, de um servo no caso. Só que eu estava percebendo que está dando um volume muito grande de inimigo também. E levando em conta um outro detalhe que eu tinha esquecido, do dano ser de apenas um dado, que eu estava meio que esquecendo nessa questão do dano geralmente ser causado por arma mais força, então quer dizer o que? Acaba sendo muito personagem que está causando muito dano, e nos meus testes o grupo de jogador está levando uma surra muito fácil, mesmo personagens mais combativos, entende? Então isso é uma coisa que eu vou ter que
que corrigir ali no caso nesse sentido. E o que eu pensei então, talvez reduzir de 4 e de 3 para talvez usar um de 3 para minions e o de 2 para quando for alguma, de 2 no caso uma moeda mesmo, né, só para ter um parâmetro para poder decidir ali nesse sentido. E basicamente talvez ajustar essa questão das características de combate, que num primeiro momento nos testes, como eu falei, né, a jogada do aparar e da resistência, inicialmente eu tinha estipulado de 2 mais meio dado aleatório, que posteriormente eu baixei para 1 mais meio dado aleatório, e mesmo assim acabou gerando resultados muito altos. Então meio que numa situação de combate fica bem complicado para os personagens jogadores, já que eles acabam, em teoria os extras deveriam estar ali para mais fazer volume e eventualmente causar algum estrago. Mas aqui, digamos que eu tive testes onde o grupo era derrotado em questão de 3 rodadas, sabe? Então isso que a gente vai ter que dar um pequeno ajuste. Mas estamos chegando num equilíbrio ali para deixar tudo funcionando certinho. Então qual que seria o plano agora? Pelo menos para a gente fazer aqui mais um segmento rápido, né, na nossa historinha aqui no caso. Então, como a gente tinha planejado inicialmente, a gente tinha os personagens, né, os adversários, que agora eu ajustei, né, sorteei armas. Antes eles tinham apenas tipo dano 1 de 6. Agora, pelo sorteio, eles acabaram aparecendo um personagem que usa uma massa, os extras usando espadas curtas e o personagem que tinha o papel de atacante usando uma corrente, que é uma arma ali como um pouco de alcance maior, que muda um pouquinho as regras. Então é meio que uma... Eu acredito que isso é uma boa porque dá uma diferenciação maior para cada personagem, deixa eles um pouco mais únicos no caso, né? E até porque assim, eventualmente a corrente dá uma penalidade no aparar dele, então também já dá um diferencial ali nesse sentido. Então a gente tinha estipulado praticamente os 3 personagens, né? Num primeiro momento para a gente deixar aqui, que era o A, o X, Y e Q, que estavam num ladinho da sala ali conversando, e o outro grupo chegando justamente os 4 com um prisioneiro, que agora sim a gente mantém. Como já foi feito esse pequeno sorteio ali no caso, eu vou deixar aqui justamente dessa maneira, para meio que manter ali nessa linha. Aqui é o nosso personagem novo. Para variar, como eu não sei desenhar, né? Mas tá ali o que eu consegui fazer. Então a gente deixa aqui como se estivesse sendo levado, que a gente tinha determinado naquela outra jogada do dadinho sim e não, que ela tava sem o seu equipamento, que no caso, como ela tem uma espada longa e um arco longo, no momento ela está desarmada daí também. Como a gente observa aqui que pela jogada do mapa, né, esse cantinho ali no caso, que agora já está expandido, não tem acesso, a gente pode tranquilamente fazer aqui como se fosse uma pequena prisão. A gente pode até deixar aqui para fazer dessa maneira, onde eventualmente ela vai ser colocada ali no caso. Então a gente pode até deixar aqui para fazer como se fosse um acesso aqui no caso, com uma porta para meio que ser uma prisãozinha, já que é onde ela estaria sendo levada, enquanto o grupo observa dessa região ainda fora do cenário para planejar o ataque. Então, qual que seria o nosso plano agora? Como eu tinha falado naquele primeiro momento também, a gente ainda tem um acesso a ser seguido mais aqui por esse caminho de cima, então que seria para esse lado aqui, e que a gente poderia determinar pelo menos na parte aqui no caso do teste de percepção, justamente porque não está um caminho tão livre igual essa primeira opção ali no caso. Então a gente vai deixar aqui para fazer dessa maneira. Vamos ver aqui a percepção dos nossos personagens. Então vamos estipular ali o que? Um teste padrão com dificuldade 4, talvez um pouquinho obstruído ali no caso pelo pessoal que está na frente. Então vamos fazer assim uma dificuldade 5 mesmo. Então a gente tem aqui de percepção de um personagem, então do hobby que tem, cadê aqui a percepção de 6, de 6 e de 6. Então a gente pode tentar ali no caso. Se pelo menos um conseguir, a gente já determina a sala agora, senão a gente meio que faz essa situação para meio que dar o segmento depois. Então vamos ver, o dado selvagem, o primeiro teste, vamos ver, pelo menos a gente quer uma dificuldade 5, vamos ver se vai. O primeiro já não conseguiu, que foi 4 e 4. Segundo aqui, bim, fazendo o teste, 13 e 2. E a gente vai agora para o terceiro teste também, então, que é do F8, que ele tem o bônus, né, por ele ser um robô com o cibernético de percepção aprimorada, mas válido apenas para teste de audição. Aqui no caso, como seria mais de visão, ele segue com o teste normal. Então a gente faz ali, lembrando que esse aqui, né, teste conta como dado separado, dano
a gente soma os dois valores. Então aqui pelo menos eu preciso de um 5 nessa jogada, ou talvez um com mais 4 para ter uma ampliação, então, né, totalizando 9, mas de qualquer maneira vamos ver, pelo menos um 5 já me dá uma resposta. E não conseguiu, praticamente por mais que o grupo observasse, né, o resultado aqui dele foi um 4 e um 2, então como ninguém tirou mais que 5 para bater esse número-alvo, praticamente a gente mantém como desconhecida essa sala ali no caso. A gente só vai descobrir o que tem ali depois que resolver essa primeira cena. Então, qual que seria o nosso plano aqui no caso? Vamos planejar ali a estratégia. Então vamos supor que enquanto eles estão observando, a personagem já está sendo presa, aqui no caso, né? Está sendo levada ali para a sala, enquanto eles estão ali observando. E a gente pode deixar aqui que esses dois personagens já se encontram nesse espaço aqui no caso. Então a gente pode começar pelo menos a nossa, planejar aqui para fazer a nossa invasão. Então a gente deixa esse aqui e vamos fazer o que então? Basicamente a gente vai determinar agora as iniciativas e começar a nossa ação pelo menos, né? Então o que seria inteligente a gente tentar fazer? Talvez um dos personagens fazer barulho, tentar atrair algum parte desse grupo ali no caso para tentar afastar eles enquanto os outros dois atacam os personagens que ficaram, ou fazer um ataque total e enfrentar todo mundo, é uma opção boa ali também para a gente tentar descobrir no caso como que vai seguir. Então vamos fazer aqui as iniciativas e a gente vê como que vai seguir de acordo. Então deixamos aqui os personagens, cadê o nosso baralho padrão aqui, para a gente já fazer esse plano. Eu imagino que ali o quadriculado está pegando legal. Isso, a linha preta está bem visível, o personagem está bem ali separado. Então a gente dá aquela embaralhadinha e vamos ver aqui as iniciativas, então vamos determinar como que a gente procede. Nesse primeiro momento, né, lembrando que tinha aquele modificador ainda de estar amanhecendo, então os personagens têm um bônus de furtividade, pelo menos para tentar chegar numa primeira ação, digamos, sem ser percebido, né? Porque eu imagino que a resposta vai ter que ser nesse primeiro momento ali de já conseguir derrubar alguns inimigos no primeiro ataque, antes que eles consigam responder ativamente. Então vamos ver aqui. Para a gente determinar aqui no caso, a iniciativa mais alta então foi o BIM, com um 10. Então vamos ver aqui como que a gente vai prosseguir. De maneira geral, a gente pode fazer então ele começando aqui para a gente seguir vamos ver, ele desarmado poderia talvez num primeiro momento só a gente planejar, se a gente começa o ataque nos personagens que estão ali prendendo esse prisioneiro, ou se a gente vai ali para esse outro onde está o grupinho junto. Eu acho mais interessante a gente tentar libertar aquele prisioneiro e num teste, meio que numa persuasão, que imagino que vai ser mais, como é que dá para dizer, mais aceitável, né, já que o prisioneiro está numa situação meio complicada, eventualmente ajudar dessa maneira. Vamos fazer o seguinte então, vamos fazer essa disputa aqui de percepção no caso, para ver se o BIM consegue chegar com a sua furtividade aqui nesse primeiro grupo, nesse canto ali também, que é onde vai começar a situação ali no caso. Então vamos ver, a furtividade dele, então só para tirar o 10 daqui, a furtividade dele a gente vai acabar usando aqui o D4 e o dado selvagem. Então a primeira coisa que ele precisa, né, para o teste dele ser válido, pelo menos e determinar um número alvo maior, vai ser pelo menos 4 ou mais. Lembrando que ele recebe mais 2 pela questão do ambiente escuro de estar amanhecendo ali no caso dos personagens. Então o teste a gente tem um 5, com o bônus ali no caso foi 7. Então a dificuldade para o grupo perceber é justamente uma dificuldade 7. Vamos só ver aqui no caso quanto que eles teriam de percepção, para a gente ver aqui como que seria essa reação. Então dá uma embaralhadinha mais ou menos, deixar aqui como opção, tira a primeira carta pelo fator surpresa, e agora a gente determina então que o atributo que a gente vai usar para eles é um de 8. Então esse de 8 tem que bater um número alvo de 7. Como eles são extras, né, não são cartas selvagens, a gente joga só o de 8. E, opa, vamos jogar dentro aqui da caixinha, 1. Eles não perceberam. Então o nosso personagem conseguiu justamente se aproximar ali do grupo sem maiores problemas ali no caso. Então a gente pode estipular que para esse primeiro ataque ele teria essa vantagem ali no caso. Então ele poderia justamente pulou aqui,
Saiu de trás ali do esconderijo e pode atacar. Então, atacando o personagem C, que a gente tem aqui então, que ele tem um aparar de 3, a gente pode considerar tranquilamente que ele está justamente distraído, né? Que ele não esperava essa. Então, mesmo esquema. O ataque recebe um bônus de mais 2. Então, para a gente usar o ataque dele de luta em pé, ele usa o de 8 e mais o dado selvagem, mais 2 pela distração, para bater um aparar de 3. Então vamos ver aqui. E ele jogou, então aqui ele conseguiu. O melhor resultado foi esse 4, que virou um 6 no caso. Então o 6 superou o aparar de 3, mas não superou com ampliação, então o dano dele é normal daí no caso. Ele bate só com o dado de 4 mesmo. Então, nesse sentido, vamos ver se ele consegue causar algum dano importante ali no personagem. Então vamos ver ali agora para bater uma resistência 3 também, já que é um personagem bem assim, é um extra, tem um valor mais baixo. Com esse dano então chegou lá com um soco e conseguiu um 4. O que isso significa? As joga de novo e soma. Jogando de novo, outro 4. Foi um soco bem forte, então já deu 8 e joga de novo. Opa, vamos ver aqui, 4 mais 4 mais 3, então deu 11 no total. 11, praticamente então, se a gente precisava de um número alvo de 3, a gente conseguiu 7, conseguiu mais um, conseguimos bater nele e 2 ampliações ainda. Então o que isso significa? Um acerto para deixar abalado e outra ampliação para já causar ferimento. O nosso inimigo C aqui então já não existe mais, já foi eliminado, nem abalado ficou. O Bin chegou muito rápido ali então e num super soco acertou bem no pé da orelha do guardinha e derrotou ele. Já está fora de combate, já está assim então eliminado ali no caso dessa linha. A gente pode usar aqui, deixa eu ver, um marcadorzinho só para colocar um personagem que foi abatido ali, só para a gente usar como penalidade quem ocupar aquele espaço daí também. Vamos pegar alguns botões aqui, alguns outros maiores, que eventualmente dê para equilibrar o personagem em cima sem atrapalhar tanto. Então aqui a gente coloca para meio que assim, quem permanecer naquele espaço ali, conta como terreno instável porque tem um corpo pelo menos. Dá para a gente estipular isso então que causa essa penalidade ali no ataque. Seguindo aqui então, a gente pode pedir para seguir para a próxima iniciativa, daí no caso, que seria a iniciativa 8, que agora então é o nosso robozinho F8 que vai agir. Lembrando que ele tem aquele código de honra de não atacar, né? Então a gente pode deixar aqui no caso, aliás, de não atacar a não ser que seja atacado primeiro. A gente pode supor que ele vai com o bastão, então, e correr até essa direção. Já que ele é o personagem mais combativo, pelo menos ele tem um aparar e uma resistência maior que o grupo. Então a gente poderia deixar ele como tanque do grupo, correndo para essa direção e segurando o pessoal ali, no caso. Então a gente pode meio que botar ele aqui. Vamos fazer o teste ali, a nossa disputa de furtividade para ver contra aquele grupo. Eventualmente ele consegue chegar e não ser percebido ali no caso também. Já que a função dele vai ser mais segurar o pessoal enquanto a gente resgata o outro personagem ali no caso que está sendo que foi capturado e está sendo preso. Então a gente deixa aqui no caso, vamos ver então, o F8 tem uma furtividade, para a gente deixar aqui então, furtividade de 4 mais de 6. Vamos ver o teste dele então, lembrando mais 2 pela questão do ambiente escuro. A gente joga ali, esse aqui repete. Então aqui 3 e 4. Bom, vale o 4 mais 2, um número alvo de 6. Vamos usar o mesmo dado de percepção ali de antes, que era o de 8. Então vamos ver, para bater um número alvo de 6, temos uma chance um pouquinho maior. E 4, não conseguiu. Então ele também conseguiu chegar até aqui, sem ser percebido pelo grupo, pelo menos nessa rodada, e já com o seu bastão em punhos. Então aqui foi o nosso robozinho. Agora o próximo, vamos ver, a iniciativa 6 é o nosso amigo Rob, então, que vai fazer a sua ação. Mesmo contexto, a gente pode fazer aqui a furtividade dele. Ele, se eu não me engano, tem um valor um pouquinho mais alto. De fato, ele usa o de 6 como dado selvagem e o de 6 de perícia. Vamos ver ali quanto que ele vale. E ele conseguiu um 5, mais 2 pelo bônus ali então de distração, né, do período ainda do dia, né, do amanhecer. Então ele tem um 7. Os nossos inimigos, vamos ver se eles percebem. 3 também não perceberam. E olha só, 3
Ainda, em comparação com o número alvo 7, quer dizer que o Rob ganhou por 4 pontos, então ele teve uma ampliação até nessa questão. Então ele poderia tranquilamente meio que. É que não vai chegar a ter muita vantagem, já que ele já tem o bônus de pegar o alvo distraído. Então ele pode vir aqui e justamente fazer esse ataque a mais 2 contra o nosso extra ali, vamos ver, o L no caso. Então o ataque do Rob, mesmo esquema, ataque mais 2, ele tem a luta em pé com o de 4 e o dado selvagem que é o de 6. Para ele bater no caso, para superar um aparar de 3, lembrando que ele recebe mais 2 na jogada porque o alvo está distraído. Então vamos lá. E ele conseguiu um 5, praticamente então, né? Porque o 3 foi igual, então a gente aproveita ali, mais 2 soma 5, superou então a parar. E a jogada de dano dele, ele não é muito combativo, então ele tem até uma força relativamente baixa, ele bate apenas com o de 4 mesmo para causar dano. Agora que eu percebi que eu fiz um. Eu acho que eu joguei errado com o dado de dano do Bin, que era um de 6, eu acho que eu joguei um de 4, mas de qualquer maneira conseguiu eliminar o inimigo igual. Mas vamos lá então para ver, para superar também uma resistência 3. E ele jogou e conseguiu 3 exatinho. Não conseguiu o as, mas bateu o valor. Então significa o quê? O L ficou abalado. Ele ainda está ali em combate, mas ele está caído daí no caso. Caído não, só pra gente lembrar que ele tá abalado, porque o personagem tem restrição de ação nesse sentido. Agora então a gente vai dar uma pausa e seguimos depois com o combate. Valeu!